Você já sabe que o nosso pensamento influencia no nosso comportamento, mas você sabia que o comportamento também pode influenciar no nosso pensamento? Pois é, vamos conversar sobre pose de herói? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Vamos conversar então? Meu nome é Marta, eu sou psicóloga formada pela UFRJ, sou apaixonada por linguagem e apaixonada por gente. E hoje eu quero conversar com você aqui no meu canal sobre pose de herói. Vamos lá? Eu aprendi que palavras têm poder. Estudando programação neurolinguística, eu entendi que nós somos um conjunto de comportamentos. E sempre que a gente pensa alguma coisa, se organiza para aquele pensamento, o nosso comportamento vai sendo guiado para que ele se realize. Existe um livro chamado The Secret, que acho que você já deve ter ouvido falar, que fala muito disso. Você pensa, joga para o universo e o universo ele só diz sim, senhor, e ele realiza. Mas a gente sabe que não é só pensar, pensar, pensar. A gente tem que materializar. Como é que a gente materializa isso? Com comportamentos, com hábitos. Estudando sobre programação neurolinguística, eu comecei a entender que o caminho mente-corpo é também um caminho corpo-mente. Tem uma díade aí, tem uma troca. Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, onde o pensamento influencia no nosso corpo e o nosso corpo influencia no nosso pensamento. A linguagem corporal vai nos mostrar a materialização de um sentimento. Por exemplo, quando a gente se sente triste, quando a gente está cabisbaixa, nós temos comportamentos que vão demonstrar isso. Por exemplo, a gente fica muito assim. Tem a história da sofrência do sertanejo, né? A sofrência. A gente fica muito voltado para si. A gente fica muito se abraçando. A gente se encolhe como se quisesse proteção. Isso acontece muito quando a gente se sente triste. Para um pouquinho aí e pensa quais são os comportamentos que você tem quando você se sente triste. Quais são os comportamentos que você tem quando você se sente feliz. Quando a gente está com algum pensamento, algum sentimento, por exemplo, se a gente vira e fala assim: nossa, hoje tudo vai dar errado. Quando chega o final do dia, tudo deu errado. Por quê? Porque eu só foquei nas coisas erradas. As coisas que deram certo passaram desapercebidas por mim. Da mesma forma, quando eu digo que as coisas vão dar certo, que o dia vai ser ótimo, vão acontecer coisas que não vão ser tão boas, que vão ser até ruins. Mas eu vou estar olhando com mais carinho, com mais atenção para as coisas que dão certo. E para as coisas que dão errado, eu vou até usar um termo poliana, e vou ver, poxa, não deu certo, mas tá bom, aprendi com isso. Então, no fundo, deu certo. Eu tirei uma coisa boa de uma coisa ruim. Isso porque o nosso pensamento vai modificando a matéria. Tem a história do otimista e do pessimista, né? É até uma brincadeira. Quando o otimista vai num restaurante chique, ele vai sair lá dizendo: nossa, que delícia, que comida fantástica, que lugar bonito, que cheiro bom. Quando o pessimista vai no mesmo lugar chique, ele vai olhar e fala assim: nossa, pessoas arrogantes aqui dentro. Como é cara essa comida! Como vem pouca comida para esse preço absurdo! A gente está falando do mesmo mundo externo, um restaurante chique. Mas um vai lá com os olhos de coisas boas e um vai lá com olhos de coisas ruins. Isso acontece no nosso dia a dia. E eu fui descobrindo que o corpo da gente também pode alterar os nossos pensamentos. Se você está muito nervoso, por exemplo, você vai encarar alguma coisa muito difícil, uma prova, uma seleção, o que você faz? Você começa a respirar. Então você põe o ar para dentro devagar e põe o ar para fora. Você faz isso umas 5 ou 6 vezes, não precisa fazer mais que isso. E o que isso vai acontecer? Você vai ficar calmo. Seu organismo e sua cabeça vão entender que agora é o momento de ficar calmo.
E aí você fica calmo. Da mesma forma, se você começar a respirar muito, isso vai mexer aqui dentro. Daqui a pouco você vai estar se debulhando em lágrimas. Ah. Então, o nosso comportamento também interfere no nosso pensamento e vice-versa. Deixa eu falar um pouquinho de neurociência agora. Nós temos 3 cérebros. Um cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro que a gente compartilha com todos os outros animais vivos. Nós temos um cérebro límbico, que é onde estão as nossas emoções, e um neocórtex, que é onde a gente tem todos os pensamentos, a parte mais racional, digamos assim, do cérebro. No momento de tensão, o primeiro cérebro a receber a informação é o reptiliano ou primitivo. Esse cérebro prepara a gente para correr ou para lutar. E aí ele dispara 2 hormônios, o cortisol e a testosterona. Elas desequilibram, né? Um aumenta, o outro diminui, e isso vai fazer com que o teu organismo fique pronto, ou para correr ou para lutar. Só que, hoje em dia, a gente não precisa correr e lutar em todas as situações que nos são desconfortáveis. A gente não está lutando com o predador 25 horas por dia. Se a gente está numa reunião de trabalho, por mais que a gente queira dar um socão na cara do amigo porque ele está discordando de você, a gente não faz isso. O cérebro reptiliano vai falar assim: dá um socão nele. Aí você segura e o teu neocórtex vai processar informações, onde você vai ter dados e fatos, argumentações para entrar nessa discussão. Mas existem algumas situações em que o teu pensamento está tão focado em coisas não tão boas que você fica nervoso, que você fica tenso, que o medo te paralisa. E aí você pode usar comportamentos para mostrar para esse corpo, para esse cérebro, que tá tudo bem. Vou te explicar como, tá? Como eu disse para você, eu sou apaixonada pelo ser humano, sou apaixonada por linguagem. Então eu venho estudando assuntos sobre isso. Eu estudei sobre Brené Brown e a vulnerabilidade. Eu estudo programação neurolinguística, comunicação não violenta. E aí eu me deparei com uma pesquisa que fala sobre a pose do herói. O que é essa pose do herói, meu Deus? A gente vê nos quadrinhos, nos filmes da Marvel, da DC, que todos os heróis, antes de entrar para uma batalha, eles têm uma pose. Por exemplo, a Viúva Negra, ela para no chão, toda parece um gato. A Mulher Maravilha, ela coloca a mão nos quadris, o Super-Homem coloca a mão nos quadris. E essa postura, ela traz alguns significados. Significado de confiança, de força, coragem, né? Ela traz invencibilidade. Nossa, você olha o Batman lá vindo com aquelas asas abertas e fala assim: caraca, esse é o cara. Então, a pose do herói, ela vem na contramão do sentimento de insegurança, do sentimento de que, cara, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, está muito ruim. Com a pose do herói, você consegue reverter isso, porque ele vai trazer esses sentimentos. E aí, eu fui pesquisar sobre essa coisa da pose do herói e descobri que, principalmente pesquisadores americanos, eles falam que se você ficar numa pose heróica 2 minutos, você consegue alterar os hormônios do seu cérebro. E aí você consegue harmonizar a testosterona e o cortisol de forma a que a testosterona aumente, o cortisol reduza e você passe a ter pensamentos, sensações de confiança, de autoestima elevada, de competência, de poder. Ah, Marta, mas você tá falando é meio doido, né? Pois é, não é não. Né? Muita gente vai dizer, não, mas isso acontece porque você mandou mensagem do pensamento para o teu corpo. Sim, mas se eu paro na posição do herói e começo a mostrar para o mundo
interno, que tá tudo bem, que não tem perigo, que eu sou capaz. O meu cérebro vai saindo do reptiliano e vai indo para o neocórtex, onde eu consigo formalizar pensamentos melhores do que correr ou fugir. A psicóloga social americana Amy Cuddy, eu vou deixar aqui embaixo o link do TED que ela fala sobre pose do herói. Ela usa essa técnica com muitos pacientes e ela mostra que dá certo. Como eu disse, é uma técnica controversa, que as pessoas vão dizer, isso não existe, isso é história. Mas eu vou deixar na tua mão que você que está assistindo esse vídeo, se você quiser, assiste o TED dela e pratica. E para isso eu vou contar para você como é que é essa pose do herói. Existem duas poses que são muito utilizadas. A pose do herói, que é a pose da confiança. Como é que isso funciona? Você vai ficar em pé, sobre os seus dois pés. Você vai ficar com os pés na direção dos ossinhos da bacia, os pés no chão. Pode estar de sapato, pode estar descalça, como você quiser. Você vai levantar o queixo, vai abrir isso aqui, a peitoral, vai olhar para o horizonte, vai controlar a sua respiração, de forma que você perceba o ar entrando e o ar saindo. E vai ficar assim, de 2 a 5 minutos. Se você quiser, você ainda pode dizer palavras de confiança, tipo, eu posso, eu consigo, eu tenho forças para lutar, eu sou um super-herói, não tenho a capa do super-homem, não tenho o laço mágico da Mulher Maravilha, mas eu vou conseguir passar por esse problema. Isso você pode fazer antes de uma reunião, isso dá para você fazer no banheiro antes da entrevista, isso dá para você fazer 2 minutinhos antes de entrar para uma apresentação, que você vai se sentir confiante. Uma outra pose de confiança é a pose da vitória, onde a gente faz o V da vitória. Você ficando também, né, com os pés no chão, olhando para cima, com os braços na posição da vitória, por 2 minutos, controlando a respiração. Teu corpo vai mandar mensagens para o teu cérebro de que você é capaz, de que está tudo bem. Eu vou deixar também aqui um link de uma série que eu sou apaixonada, que é a Grey's Anatomy. E tem uma cena que antes de uma cirurgia dificílima, a médica está fazendo a pose de herói. Ela está posicionada que nem a Mulher Maravilha, que é muito legal. Então eu convido a você a assistir e a testar. E aí, depois me conta aqui nos comentários o que você acha, se isso é uma balela, isso é invenção de psicólogo americano que não tem nada que fazer, ou isso funciona. Conta para mim aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado e vamos bater papo sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.